Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de darmos início, gostaria de convidar a deixar aí seu like, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e compartilhando também a mensagem, levando para outras pessoas que estão longe. E eu quero trabalhar com vocês nesta manhã mesmo, dentro da Bíblia, Atos capítulo 3, versículo 19, que nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. No versículo 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Na nova versão internacional diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Este capítulo 3 do Evangelho de João, ele é interessante, do livro de Atos dos Apóstolos. Ele é interessante porque aqui já está nos trazendo a consciência de dois discípulos, Pedro e João, que sobe para o templo para ali orarem, e quando eles chegam das portas daquele templo, eles vão entrar pela porta formosa do templo, e tem ali um homem aleijado. Este homem, ele está pedindo esmola, de fato, coxo, conceito coxo, bem traduzido e aleijado mesmo. E quando aquele homem olha para os dois discípulos, para os dois apóstolos, então, bem neste contexto, Pedro e João, ele olha na premissa de receber alguma coisa, ou seja, era bem cultural no contexto de Israel. Todo bom judeu que fosse ao templo tivesse ali uma moedinha, um valor pequeno qualquer, para dar para aqueles que estavam esmolando, dar para aqueles que de alguma forma estavam padecendo necessidade, porque a consciência do judaísmo era esta consciência mesmo de que o próprio judeu ele não podia deixar ninguém passar por necessidade, principalmente por fome, neste contexto. Mas quando se olha aqui pensando em receber algo destes dois apóstolos, destes dois discípulos de Jesus, Pedro e João, Pedro olha bem para aquele aleijado, para aquele coxo, e ele, de imediato, ele fala: não tenho ouro, não tenho prata. Praticamente ele está falando que o que ele tinha para oferecer para aquele coxo era algo muito maior do que ouro e prata, ou praticamente ele estava falando que ele não estava negando a realidade de não ter nem ouro nem prata. Sim, ele tinha, mas naquele momento o que ele queria trazer era algo de suma importância, era algo que trazia uma relevância muito mais importante para aquele coxo, porque então o coxo esmolando na porta do templo trazia até um tipo de comodidade também, um tipo de aflição permitido pela religião. E olha que dentro do judaísmo alguns olhavam para o conceito do judaísmo em cima do sofrimento como sendo uma causa também de justificação dos pecados, não é? Enquanto isto, aqui Pedro e João olham bem para eles e falam: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E o que eles tinham de fato e de verdade como realidade de vida, e era um dos motivos pelos quais eles estavam indo até o templo, era para orar, e orar não mais naquela oração do templo mesmo, mas orar agora no nome de Jesus. E aqui, quando eles olham para aquele coxo, então a promessa ou a palavra, o imperativo, o apotegma de Pedro em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou e o coxo andou. Põe-se de pé, levanta, entra no templo, louva. Com certeza, dentro desta parte do templo que era permitido ele entrar, ele correu até o final e voltou, ele pulou e glorificou, ele com certeza esmurrou o vento de alegria, ele com certeza usou palavras de salmos para agradecer a Deus.
A Bíblia não vai entrar em detalhe porque são muitas coisas, né, narradas na Bíblia que, se fosse entrar em detalhe em tudo, João está falando, nem todo mundo caberia todos os escritos acerca disto, não é? Mas o coxo levanta-se, se põe de pé, entra no templo, louva a Deus, ponto de chamar a atenção de todo o povo que, atônitos, correram para ver aquele milagre, não é? Pedro e João, eles não pegam este milagre para se promover, irmãos. Mas Pedro e João pegam este milagre como sendo uma realidade da vida do cristão, do servo de Deus. Ele não chamou o coxo para fazer uma campanha, ele não chamou o coxo para dar uma oferta de fé, ele não chamou o coxo para pegar uma toalhinha suada e passar no rosto, ele não chamou o coxo para nenhum absurdo, ele só olhou para o coxo, na autoridade do Espírito Santo, ele propôs: agora levanta e anda. Não vou te dar ouro, não vou te dar prata, não é? E quando a multidão atônita percebe aquilo, olha para Pedro, olha para João, sabe que ambos eram cristãos mesmo, logo aqui mais à frente eles vão ser presos mesmo, não é? Pedro, ele olha bem para aquele povo no versículo 12, a parte B, e como ele não está buscando se promover, ele não quer ser um milagreiro, ele não quer buscar a sua própria glória, ele não quer aqui aceitar a mínima possibilidade de trazer para si algum tipo de fama, de ostentação. Ele não quer mostrar que a fé cristã, ou a fé em Cristo Jesus era maior do que o judaísmo neste contexto, mas a única coisa que ele queria mostrar é que, de fato, o que estava acontecendo ali era o que já estava vaticinado no Velho Testamento, nos profetas, mas naquele contexto mesmo, ele olha para aquele povo e, naturalmente, ele faz uma pergunta: por que vocês estão admirados a respeito disso? No versículo 12, a parte B, não é? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou santidade? E depois ele olha para aquele povo e, naturalmente, ele joga dentro de uma proposta que tem que ser uma proposta genuína de cada cristão. Arrependei-vos, pois, e voltem para Deus. Talvez esta é uma passagem dura para falar com um povo que estava dentro do templo, cultuando supostamente, levando a sua oferta, levando o seu sacrifício, levando o seu donativo para o templo, e de repente, tendo como um bom judeu, um bom religioso, aparece um camarada aí e chega em nós e manda a gente arrepender e voltar para Deus. Que proposta é esta? E muitos de nós caminhamos hoje assim dentro da fé cristã, dentro do cristianismo, não é? É tempo de reflexão em detrimento de tudo que está acontecendo em nossas vidas, no parâmetro da própria realidade da vida da igreja. Precisamos de arrependimento. A igreja, ela já não trabalha mais com arrependimento, a igreja já não fala mais de pecado, a igreja já não fala mais de sacrifício. O arrependimento é alguma coisa que ficou para trás. Do tipo de arrependimento do confronto pelo evangelho verdadeiro, ele já não existe mais, não é? O evangelho que a gente prega hoje é um evangelho sem honra. O evangelho que a maioria das igrejas estão pregando hoje é um evangelho que não remonta mais à glória de Deus, é um evangelho sem Cristo, é um evangelho que centra mais na projeção do homem do que na projeção de Deus, não é um evangelho sem honra, porque então não dignifica o nome de Deus, dignifica mais o nome dos homens. O evangelho de milagre verdadeiro e não de projeção humana é o que deve ser pregado, e o arrependimento tem que ser alguma coisa que tem que estar latente na nossa vida o tempo todo, por termos conduzido a obra do Senhor de forma tão mecânica, tão seca, tão humana, tão sensacionalista, tão leviana e tão relaxadamente. Esta é a dura realidade da vida da maioria das igrejas hoje. Arrependimento
assim como Pedro está falando, é aquele arrependimento que traz constrangimento, que nos força a verdadeira conversão, conversão genuína, arrependimento das nossas obras, porque a maioria de nós achamos que o simples fato de fazer boas obras está resolvido o problema, não é? E a gente joga um evangelho com muitas boas obras dos homens. Arrependimento que nos constrange a conversão é alguma coisa que passou. Arrependimento das nossas boas obras que não reflete a glória de Deus. Então você tem que arrepender de tudo isso que pressupostamente você está fazendo para Deus e está pensando que Deus está recebendo, porque então é bonzinho, de alguma forma está trazendo aqui um status quo seu mesmo, não é? Arrependimento, ele tem que ser alguma coisa que te faça mesmo sentir dor e ser constrangido. E aqui, irmãos, não podemos ter uma glória de Deus que seja opaca, fosca, mas a glória de Deus em nossas vidas, ela tem que ser uma glória que remonta em cima disto que Cristo fez. O Cristo que salva é o primeiro aspecto. Mas o Cristo que antes de nos salvar, ele já tinha se tornado homem, ele já estava vindo à cruz, ele estava morrendo, estava sendo sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, teve a sua ascensão aos céus, está à direita de Deus, intercede por nós. O próprio Paulo está falando que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Então temos que trazer justamente esta compreensão da glória de Deus mediante a pregação do Evangelho da Paz e não meramente um conceito que não remonte a esta glória de Deus. E aqui Pedro e João, eles não estavam preocupados com sensacionalismo, mas o que eles estavam fazendo naquele contexto, de fato e de verdade, eram proclamando o reino de Deus mediante aquilo que a Bíblia diz. O reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtudes, em poder, não é? Então, cura o coxo e chama o povo ao arrependimento. Não tem pregação maior do Evangelho do que esta. Com isso, quero deixar para vocês, mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma, e traga esta palavra de arrependimento, esse conceito de arrependimento para as vossas vidas, para os vossos corações, no nome de Jesus.